Você já parou para pensar naquilo que mais o assusta sobre o envelhecimento? Para mim, aos 77 anos, não era a velhice em si, mas a perda da minha autonomia, a ideia de depender totalmente dos outros. E, infelizmente, essa realidade bateu à minha porta de uma forma que nunca imaginei. 2 meses. Foi o tempo que passei num lar de idosos, depois de uma queda inesperada que me deixou com uma fratura no fêmur. Eu, que sempre fui tão ativa, vi-me de repente numa cama, num ambiente desconhecido, rodeada por pessoas que, embora bem intencionadas, não me conheciam. Foi uma experiência dolorosa, um choque de realidade que me fez ver coisas que eu, e provavelmente muitos de vocês, nunca pararam para considerar. Não quero assustá-los, mas quero partilhar uma verdade dura. A vida num lar pode ser uma prisão, mesmo que dourada, se não estivermos preparados. Mas, por outro lado, foi também nesses 2 meses que descobri um segredo. Um segredo que não é sobre um remédio milagroso ou uma dieta restritiva, mas sobre pequenas ações diárias que podem fazer toda a diferença, mantendo-nos mais tempo na nossa casa, com a nossa dignidade e alegria de viver. Neste vídeo, vou partilhar convosco as 5 lições mais valiosas que esses 2 meses me ensinaram, lições que são verdadeiros pilares para uma velhice plena e independente. E fiquem até o fim, pois há algo que aprendi que vos vai surpreender. Algo que pode mudar completamente a vossa perspectiva sobre o envelhecimento. Agora, vamos mergulhar na primeira lição, talvez a mais fundamental de todas. A necessidade absoluta de manter o nosso movimento e a nossa autonomia física. Quando eu entrei no lar, a minha perna estava imobilizada e a minha rotina de vida ativa foi completamente interrompida. Antes, eu caminhava todos os dias no parque, cuidava do meu jardim, subia e descia escadas na minha casa. De repente, estava limitada a uma cama e a uma cadeira de rodas. E o que notei, com uma clareza assustadora, foi a rapidez com que o corpo se acostuma à inatividade. É como se os músculos dissessem: "Ah, estamos de férias? Ótimo, vamos descansar." E esse descanso excessivo, meus amigos, é um inimigo traiçoeiro. Vi pessoas à minha volta que, mesmo sem uma fratura, passavam a maior parte do dia sentadas ou deitadas, e a cada dia que passava, pareciam perder um pouco mais da sua capacidade de se levantar, de andar, de se vestir sozinhas. A minha fisioterapeuta no lar era uma santa, e ela insistia comigo: "Dona Maria, mesmo que seja só mexer os dedos dos pés, mexa-se." E eu percebi o quão crucial era isso. Não é preciso ir ao ginásio ou levantar pesos enormes. É sobre a consistência. É sobre não permitir que o corpo esqueça o que ele sabe fazer. Por exemplo, um dos maiores desafios para muitos dos residentes era levantar-se da cama ou da cadeira. Uma tarefa tão simples, mas que se torna monumental se os músculos das pernas e do core, o nosso centro, enfraquecem. Lá, os funcionários ajudavam, claro, mas a cada ajuda, senti que a minha capacidade diminuía um pouco mais. Então, comecei a fazer pequenos exercícios escondidos. No meu caso, como a perna estava fragilizada, focava-me nos braços, nos ombros, na outra perna e no abdômen. Sentada na cadeira, eu levantava os joelhos, um de cada vez, 10 vezes para cada lado. Fazia rotações com os ombros para trás e para a frente. Levantava os braços acima da cabeça, como se estivesse a pegar em algo na prateleira. E acreditem, mesmo com as minhas limitações, estas pequenas ações faziam uma diferença enorme na minha mente e no meu corpo. O segredo é não esperar pela dor ou pela incapacidade para começar. Se podem caminhar, caminhem. Se podem subir escadas, subam.
Se podem esticar-se para pegar algo, façam-no. A vida ativa não é um luxo, é uma necessidade. Pensem em tarefas diárias. Levantar-se de uma cadeira sem apoio, alcançar um objeto numa prateleira alta, pegar nas compras do supermercado. Essas são as nossas ferramentas de independência. E para as mantermos afiadas, precisamos usá-las. Depois de umas semanas, quando comecei a ter alta para apoiar o pé, mesmo que pouco, a minha fisioterapeuta ensinou-me exercícios simples para fortalecer os músculos que ajudam a andar e a manter o equilíbrio. Coisas como sentar e levantar da cadeira várias vezes seguidas, sem usar as mãos. Apoiar-me numa parede e levantar na ponta dos pés, depois baixar os calcanhares. Caminhar no lugar, elevando bem os joelhos. São coisas que podemos fazer em casa, enquanto vemos televisão ou ouvimos rádio. Não precisamos de equipamentos especiais nem de ir a um ginásio. A ideia é criar o hábito de mover o corpo todos os dias, de formas diferentes. Se hoje podem fazer 10 minutos de caminhada, façam. Amanhã, tentem 11. Pequenos incrementos, mas constantes. E isso leva-nos a uma outra parte desta lição. A importância de não só manter os músculos fortes, mas também a flexibilidade e o equilíbrio. Vi muitos idosos que caíam por perderem o equilíbrio, e as consequências eram muitas vezes devastadoras. Não lar, as quedas eram um medo constante. Então, comecei a incluir alongamentos suaves na minha rotina. Esticar os braços, as pernas, a coluna, devagar e com cuidado. E quando estava de pé, tentava ficar uns segundos apoiada num só pé, segurando-me a uma parede ou a uma cadeira, para treinar o equilíbrio. Acreditem, é como ter um seguro contra quedas. É uma verdade universal que o nosso corpo foi feito para se mover. Quando paramos, tudo começa a enferrujar. E a dor de perder a capacidade de ir à casa de banho sozinha, de comer sozinha, de passear no jardim, é algo que eu não desejo a ninguém. Essa experiência no lar foi um lembrete cruel do que podemos perder se não cuidarmos do nosso corpo. Portanto, a minha primeira e mais urgente recomendação é: movam-se, meus amigos. Mexam-se todos os dias de alguma forma. Caminhem, dancem, façam jardinagem, alonguem-se. Encontrem o que vos dá prazer e mantenham essa chama acesa. Não é sobre ser um atleta, mas sobre ser capaz de viver a vossa vida, nos vossos próprios termos, o máximo de tempo possível. E agora que falamos sobre a importância vital do movimento, vamos passar para algo igualmente crucial que aprendi naqueles 2 meses. A necessidade de manter a nossa mente ativa e com um propósito. Depois de cuidar do corpo, a segunda lição, igualmente fundamental e que ressaltou fortemente durante a minha estadia no lar, foi a importância de manter a nossa mente ativa e com um propósito. Lá, vi muitos residentes que, apesar de fisicamente capazes em certa medida, pareciam ter desistido mentalmente. Passavam horas a olhar para o vazio, sem interagir, sem ler, sem mostrar interesse em nada. E era doloroso de ver, porque percebi que a falta de estimulação mental pode ser tão debilitante quanto a física. A mente, tal como um músculo, precisa ser exercitada. Se não a usamos, ela enfraquece. E quando a mente enfraquece, tudo o resto parece ir atrás. No meu caso, uma das minhas maiores alegrias sempre foi ler. Levo um livro para todo o lado, mas no lar, com a rotina monótona e o ambiente apático, até a vontade de ler me abandonava às vezes. No entanto, forcei-me. Comecei com pequenos trechos, jornais, revistas. E aos poucos, a minha mente começou a despertar novamente. E foi aí que percebi o quão vital é ter algo que nos motive, algo que nos faça pensar, aprender ou simplesmente nos envolver.
Não se trata apenas de resolver palavras cruzadas ou fazer sudoku, embora sejam excelentes. É sobre ter um propósito, um interesse genuíno. Pensem em algo que sempre quiseram aprender. Uma nova língua? Um instrumento musical? Pintura? Costura? Cozinha? Ou talvez aprofundar um hobby antigo. No lar, eu vi uma senhora que adorava tricotar. Ela fazia mantas e cachecóis para os netos e bisnetos. E a alegria dela em escolher as cores, em ver a peça a tomar forma, era contagiante. Ela tinha um propósito. Tinha algo para se levantar de manhã e fazer. E isso a mantinha com um brilho nos olhos que poucos tinham. Outro senhor era um apaixonado por história. Ele lia todos os livros que conseguia arranjar sobre a Segunda Guerra Mundial e adorava partilhar o que aprendia. A sua mente estava sempre a trabalhar, sempre a absorver conhecimento. Para nós, que ainda estamos em casa, as opções são ainda maiores. Podemos frequentar aulas na universidade sênior, participar em clubes de leitura, aprender a usar um computador ou um tablet para nos ligarmos ao mundo. Muitos de vocês podem pensar que já aprenderam tudo o que havia para aprender na vida, mas isso não é verdade. O mundo está em constante mudança e há sempre algo novo para descobrir. E a beleza de aprender quando somos mais velhos é que o fazemos por puro prazer, sem a pressão dos exames ou das notas. É uma libertação. Manter a mente ativa também significa envolver-se em conversas significativas. Não apenas o "Olá, como está?", rotineiro, mas conversas que nos fazem pensar, debater, rir ou até chorar. No lar, a falta de estímulo conversacional era palpável. As conversas eram muitas vezes superficiais ou repetitivas. Mas quando alguém trazia um tópico interessante, era como se um interruptor fosse acionado, e todos ganhavam vida. Por isso, em casa, procurem oportunidades para conversar com amigos, com a família, com vizinhos. Discutam um livro que leram, um documentário que viram, as notícias do dia. Partilhem as vossas experiências e ouçam as dos outros. O intercâmbio de ideias é um alimento para a alma e para a mente. E não subestimem o poder da nostalgia bem gerida. Folhear álbuns de fotografias, contar histórias da vossa vida, recordar momentos felizes. Isso não é viver no passado, é celebrar a vossa história, a vossa jornada. É uma forma de manter a vossa identidade, de reforçar quem vocês são. E partilhar essas histórias com os mais jovens é uma maneira de deixar um legado, de manter a vossa presença viva. Uma outra faceta de ter um propósito é cuidar de algo. Pode ser um animal de estimação, se tiverem condições, um jardim, ou até mesmo algumas plantas de interior. O ato de nutrir, de ser responsável por outra vida ou por um ser vivo, dá um sentido enorme. Quando estamos a cuidar de algo, estamos a sair de nós mesmos, a focar a nossa energia em algo para além das nossas próprias necessidades e preocupações. E esse é um antídoto poderoso contra a apatia e a depressão. Então, meus amigos, a segunda lição do lar é esta: nunca parem de alimentar a vossa mente. Nunca parem de ter um propósito. Seja um hobby, um estudo, uma conversa estimulante ou o cuidado de um ser vivo. Mantenham essa chama acesa. Não permitam que a vossa mente se conforme com a inatividade. É a vossa ferramenta mais poderosa para manter a independência e a alegria de viver. E agora que exploramos a importância do movimento e da mente ativa, vamos abordar um aspecto que, para mim, foi a maior dor de estar no lar: a perda de conexão e o isolamento. A terceira lição que aqueles 2 meses me gravaram na alma foi a importância crítica da conexão social. Numa instituição, mesmo com a presença constante de enfermeiros e auxiliares, a solidão pode ser avassaladora. Estava rodeada de pessoas, mas sentia-me incrivelmente sozinha. Faltava a familiaridade das minhas conversas diárias com amigos,
a intimidade das minhas relações familiares, o calor do meu lar. Percebi que ter gente à nossa volta é uma coisa, mas estar verdadeiramente conectado é outra completamente diferente. A solidão, meus amigos, é um veneno lento que corrói a alegria de viver e a saúde mental. No lar, cada um estava um pouco no seu mundo. Muitos por estarem debilitados, outros por apatia, e a interação genuína era rara. Ver isso fez-me valorizar, como nunca antes, as minhas amizades e os laços familiares. Lembro-me de uma senhora que passava os dias a olhar pela janela, esperando uma visita que raramente chegava. O olhar dela, vazio e melancólico, é uma imagem que me persegue. É por isso que hoje eu insisto: cultivem as vossas relações como se cultivassem um jardim. É preciso regar, podar e cuidar delas constantemente. Não esperem que os outros venham até vocês sempre. Façam o esforço. Telefonem a um amigo, enviem uma mensagem à vossa família, convidem alguém para um café. Pode ser difícil no início, especialmente se nos habituamos a estar sozinhos, mas o retorno é incomensurável. Não é preciso ter um círculo social enorme. Poucos amigos verdadeiros e uma família presente valem mais do que 1000 conhecidos. Pensem em quem vos faz rir, em quem vos ouve sem julgar, em quem vos dá apoio. Essas são as pessoas que importam. O isolamento é um risco real na velhice, e muitas vezes não é autoimposto. Acontece quando amigos se vão embora, quando a família está ocupada, ou quando a nossa mobilidade diminui. Mas podemos combatê-lo ativamente. Uma forma é participar em atividades de grupo na vossa comunidade, clubes de leitura, grupos de caminhada, aulas de dança sênior, voluntariado, ou até mesmo os grupos da igreja ou da junta de freguesia. Existem muitas oportunidades para se encontrarem com pessoas que partilham os vossos interesses. E não tenham medo de iniciar conversas, de se apresentar. Um simples "Olá, o meu nome é Maria" pode ser o início de uma nova amizade. No meu caso, no lar, o que mais me fazia falta era a conversa trivial, as brincadeiras, as partilhas do dia a dia. Sentia falta de poder contar como tinha sido o meu dia e ouvir como tinha sido o dia de outra pessoa. Por isso, quando estava melhor, comecei a fazer um esforço para conversar com as auxiliares, com as enfermeiras, com outros residentes. Não era a mesma coisa que estar com os meus amigos, mas era um começo. E percebi que mesmo pequenas interações diárias, um sorriso, uma palavra amável, podem quebrar a barreira da solidão. E não nos esqueçamos da importância dos netos e bisnetos. Eles trazem uma energia e uma perspectiva única. Mesmo que morem longe, as videochamadas são uma bênção moderna que nos permite vê-los e conversar com eles. Ensinem-lhes as vossas histórias, as vossas brincadeiras antigas, as vossas receitas. Transmitam o vosso legado. Isso não só os beneficia a eles, como também vos dá um sentido de propósito e pertença. A conexão social não é apenas para o nosso bem-estar emocional, mas também para a nossa saúde física. Estudos mostram que pessoas socialmente ativas tendem a viver mais tempo e a ter menos problemas de saúde, incluindo um risco menor de demência. É como se a mente e o corpo florescessem na presença de outros. É um nutriente essencial para a nossa vida. Por isso, meus amigos, a minha terceira lição é um apelo. Não se isolem. Procurem a companhia de outros. Cultivem as vossas amizades e os vossos laços familiares. Participem na comunidade. A vida é muito mais rica e significativa quando partilhada. E agora, preparem-se para a quarta lição, talvez a mais pragmática de todas, mas que pode ser a chave para manter o controle sobre a vossa própria vida. A importância de ser proativo e planejar o futuro.
E chegamos à quarta lição, uma que me fez ver a importância de sermos proativos e de planearmos o nosso futuro, algo que muitos de nós evitamos. Quando estamos no auge da nossa saúde e autonomia, é fácil ignorar a possibilidade de que as coisas possam mudar. Eu mesma, com 77 anos e sempre tão independente, nunca imaginei que uma queda me levaria a um lar. E lá, percebi o quão vulneráveis podemos ser quando não temos um plano. A perda de controle sobre as minhas decisões diárias foi talvez o mais difícil de aceitar. A hora de comer, a hora de dormir, até as pequenas escolhas, como o que vestir, tudo era decidido por outros, por mais bem-intencionados que fossem. Percebi que muitos dos residentes não tinham feito preparativos para o que aconteceria se perdessem a capacidade de decidir por si próprios. Não tinham deixado instruções claras, não tinham conversado com as suas famílias sobre os seus desejos. Isso resultava em decisões tomadas por terceiros, por vezes contra a sua vontade, ou, o que é pior, em conflitos familiares sobre o que seria o melhor. É uma situação dolorosa para todos os envolvidos. Por isso, a minha quarta lição é esta: não esperem. Conversem com a vossa família hoje. Partilhem os vossos desejos sobre onde querem viver, se precisarem de ajuda. Que tipo de cuidados de saúde preferem? Quem querem que tome decisões por vocês, se não puderem fazê-lo? É uma conversa desconfortável, sim, mas é uma conversa essencial. Ter um testamento em dia, um documento de procuração que nomeie alguém de confiança para gerir as vossas finanças e as vossas decisões de saúde, são passos cruciais. Não é um presságio de que algo mal vai acontecer. É uma forma de proteger a vossa autonomia e a vossa paz de espírito. Pensem também na vossa casa. Ela é o vosso santuário, o lugar onde se sentem seguros e confortáveis. Mas, com o passar dos anos, algumas adaptações podem ser necessárias para a manter segura e funcional. Barras de apoio na casa de banho, rampas em vez de escadas, iluminação adequada, pisos antiderrapantes. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na prevenção de quedas e na manutenção da vossa independência dentro de casa. Não esperem que uma queda aconteça para pensar nisto. Sejam proativos. E ainda mais importante do que os documentos legais ou as adaptações na casa, é a vossa atitude. A proatividade não é apenas sobre planeamento formal, mas sobre a vossa mentalidade. É sobre manter a curiosidade, a vontade de aprender e a capacidade de se adaptar. É sobre não aceitar que é assim mesmo quando se trata do vosso bem-estar. Questionem, procurem informação, peçam uma segunda opinião médica se sentirem necessidade. Sejam os vossos próprios defensores. Vi no lar pessoas que simplesmente se resignavam ao seu destino. E vi outras que, mesmo com grandes limitações, mantinham uma faísca de luta. Elas perguntavam, pediam explicações, procuravam maneiras de melhorar a sua situação. E eram essas pessoas que, na minha percepção, tinham uma qualidade de vida melhor, mesmo dentro daquelas quatro paredes. Elas não se deixavam apagar. Este planeamento também inclui a parte financeira. Ter as vossas finanças organizadas, saber os vossos direitos, procurar aconselhamento se necessário. Não ter preocupações financeiras pode ser um grande alívio e permitir que façam escolhas com mais liberdade no futuro. Ninguém quer ser um fardo para a família, e ter tudo em ordem é uma forma de mostrar que se preocupam não só com o vosso bem-estar, mas também com o deles. Por isso, a minha quarta lição é um convite à ação. Conversem, planeiem, protejam a vossa autonomia. Não deixem para amanhã o que pode ser crucial para o vosso bem-estar e paz de espírito. E agora, vamos para a quinta e última lição, que se entrelaça com todas as outras e que é fundamental para a nossa saúde e energia. E, finalmente,
chegamos à quinta e última lição, uma que muitas vezes é subestimada, mas que é um pilar fundamental para a nossa saúde e energia: a importância da nutrição e da hidratação. No lar, a comida era, digamos, funcional. Nutritiva, sim, mas muitas vezes sem o sabor, a variedade ou a frescura a que estava habituada. E o que notei foi o impacto direto disso no humor, na energia e até na capacidade de recuperação dos residentes. Uma dieta pobre em nutrientes ou a desidratação podem levar à fadiga, à confusão mental, à fraqueza muscular e a uma série de outros problemas de saúde que, na velhice, podem ter consequências graves. Eu sempre gostei de cozinhar, de escolher os meus próprios ingredientes, de comer frutas e legumes frescos da época. Não, essa liberdade era inexistente. O que me era servido, eu comia. E apesar de ser comida equilibrada, sentia falta da vitalidade que a comida fresca e variada nos dá. Percebi que a comida não é apenas combustível, é também prazer, é cultura, é carinho. E quando essa dimensão é retirada, algo se perde. A primeira coisa que aprendi sobre nutrição no lar foi a importância de cada refeição. Não era apenas comer para não ter fome, era comer para ter energia para a fisioterapia, para ter clareza mental para ler, para ter força para me sentar na cama. E isso aplica-se a todos nós em casa. O que comemos e bebemos tem um impacto direto em como nos sentimos, na nossa energia, no nosso sono, na nossa digestão e até na nossa memória. Pensem em alimentos frescos e coloridos. As frutas e os legumes são verdadeiros medicamentos naturais, cheios de vitaminas, minerais e antioxidantes que nos protegem contra doenças. Tentem incluir uma variedade de cores nas vossas refeições todos os dias. Um prato colorido é um prato nutritivo. E não se esqueçam das proteínas. Com a idade, perdemos massa muscular e as proteínas são essenciais para a sua manutenção. Carne, peixe, ovos, leguminosas como feijão e lentilhas, laticínios. Todos são importantes. Muitos idosos não comem proteína suficiente, o que contribui para a fraqueza e a perda de autonomia. E a hidratação, meus amigos? É tão simples, mas tão negligenciada. No lar, muitas vezes tínhamos de ser lembrados de beber água. E a desidratação, mesmo que leve, pode causar tonturas, dores de cabeça, fadiga e até quedas. Tenham sempre uma garrafa de água à mão. Bebam água regularmente ao longo do dia, mesmo que não sintam sede. Chás de ervas e sopas também contam. Evitem refrigerantes e bebidas açucaradas, que oferecem calorias vazias e nenhum benefício real. A água é essencial para todas as funções do nosso corpo, desde a digestão até o funcionamento do cérebro. No meu tempo lá, comecei a pedir mais fruta, se possível, ou a guardar um pedacinho de algo que me dessem para ter um lanche saudável entre as refeições. Pequenas estratégias para me certificar de que estava a nutrir o meu corpo da melhor forma possível, dadas as circunstâncias. E quando finalmente voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi ir ao mercado e comprar uma montanha de frutas e legumes frescos. O prazer de cozinhar a minha própria comida, de escolher os meus ingredientes, foi uma das maiores alegrias do meu regresso. É um investimento na nossa saúde. Cozinhar em casa, com ingredientes frescos, é quase sempre mais saudável e mais econômico do que comprar comida processada ou refeições prontas. Se tiverem dificuldades em cozinhar, procurem receitas simples, peçam ajuda à família ou vejam vídeos no YouTube que ensinam a fazer refeições saudáveis e fáceis. O importante é fazer escolhas conscientes sobre o que entra no nosso corpo. Lembrem-se, a comida é a nossa farmácia. Comam para nutrir, para fortalecer, para dar energia.
e bebam água para manter tudo a funcionar como um relógio. É um ato de amor próprio e de respeito pelo vosso corpo que vos carrega através da vida. E assim, chegamos ao fim da nossa conversa. Nestes 2 meses no lar, aprendi que a vida pode virar de cabeça para baixo num piscar de olhos e que a nossa autonomia e dignidade são tesouros que devemos proteger a todo custo. As 5 lições que partilhei convosco: manter o movimento, ativar a mente com um propósito, cultivar as conexões sociais, planear proativamente o futuro e nutrir o corpo com uma alimentação adequada, não são apenas hábitos, são pilares para uma velhice plena e cheia de significado. Lembrem-se, pequenas mudanças, consistentes e feitas com intenção, podem fazer uma diferença gigantesca na vossa saúde, na vossa felicidade e na vossa independência. Não é preciso fazer tudo de uma vez, mas comecem hoje, com um pequeno passo. Pode ser uma caminhada de 10 minutos, ler algumas páginas de um livro, telefonar a um amigo, rever um documento ou escolher uma fruta fresca para o vosso lanche. Cada ação conta. Cada esforço é um investimento no vosso futuro. Se estas palavras ressoaram convosco, se vos deram uma nova perspectiva ou uma pontinha de inspiração, por favor, partilhem a vossa história nos comentários abaixo. Quais são os vossos maiores medos sobre o envelhecimento? Que estratégias vocês já usam para manter a vossa autonomia e alegria de viver? A vossa experiência pode ser a luz que ilumina o caminho de outra pessoa. E se gostaram deste vídeo, deixem o vosso gosto, pois isso ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo a mais pessoas que podem beneficiar dele. E claro, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver a nossa melhor vida em qualquer idade. A minha jornada no lar foi um teste, mas também uma revelação. A vida é um presente, em todas as suas fases. Vamos celebrá-la, protegê-la e vivê-la com propósito e alegria, todos os dias. Vivam a vossa melhor vida em todas as idades.